Bom dia. Nós vamos encerrar hoje uma minissérie. João, quando você vier, você aproveita, traz aquele banquinho ali para mim, por favor. Nós vamos encerrar uma minissérie onde temos falado sobre algumas ilustrações, algumas fotografias ou figuras que a Bíblia usa para nos mostrar o que é a igreja. Nós começamos algum tempo atrás falando que somos o povo de Deus. Depois veio o pastor Paulo Júnior falando sobre nossa identidade e propósito. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Deixa Deus ministrar no seu coração. Depois nós começamos a falar sobre a família do Pai. Domingo passado estudamos o corpo do Filho. E hoje vamos entrar Obrigado, João. Nesse tema do templo do Espírito. Então eu queria que você estivesse atento para nós conversarmos um pouco sobre o que nós somos quando a Bíblia diz sobre o templo. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que temos de abrir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, e nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja conosco, falando, ensinando e tocando os nossos corações. Cada um aqui naquilo que precisa ouvir, do jeito que o Senhor quer falar. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Por que será que as pessoas consideram e estimam a igreja? Você já pensou nisso? Por que nós fazemos o melhor possível para sermos bons quando a gente entra neste ambiente? Se a gente prestar bastante atenção, a gente vai perceber que ninguém fala palavrão aqui dentro. Ou entra fumando, ou fica bêbado na igreja. Isso me lembra a história de um episódio em que o evangelista Moody estava pregando na sua igreja e entrou um bêbado no salão, cambaleando pelo corredor. Quando chegou aqui, falou para ele assim: pastor, eu me converti com o Senhor. Aí Moody respondeu: foi comigo mesmo, porque se fosse com Cristo, você não estaria nessa situação. Por quê? Por que nós somos tão bonitinhos, tão bozinhos, tão cheirosinhos aqui dentro? A razão óbvia é porque as pessoas acreditam que a igreja é um lugar sagrado. É um lugar diferente. E muitos até chamam de a casa de Deus. E isso vem do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o tabernáculo e mais tarde o templo foram entregues inteiramente a Deus, para seu uso. Foram santificados para Deus. Eles foram chamados santos porque eles foram separados e usados exclusivamente para o propósito e para a glória de Deus. Eles simbolizavam a casa de Deus na terra. A ideia desse antigo templo não é a mesma da igreja de hoje, onde esse edifício existe para que nós estejamos reunidos para adorar a Deus. O templo era um santuário para Deus habitar. Era onde ele morava. E essa presença divina no santuário foi concebida como a santificação de todo o edifício do templo. Mas isso mudou. Então, se agora Cristo habita nos nossos corações, se as nossas almas conhecem a presença divina, então todas as forças e os poderes do nosso corpo devem ser consagrados, devem ser santificados a Deus. Toda a nossa vida.
nos nossos círculos de relacionamento mais próximos e aqueles mais amplos, deve ser pensada como santa, como santificada, tratada como pura, feita e mantida sempre limpa, sempre sagrada. De acordo com o Novo Testamento, os primeiros crentes aprenderam que Deus habitava principalmente em 3 lugares. E é disso que nós vamos falar hoje. Em 1 Coríntios 6, 18 a 20, nós ouvimos a seguinte descrição: fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. A primeira coisa que os primeiros cristãos aprenderam é que nós somos o templo do Espírito. Nós, individualmente. Nesse caso, nesse texto, a Bíblia está se referindo aos cristãos individualmente. Cada um de nós que tem o Espírito no seu coração é templo do Espírito. Isso normalmente é ensinado quando a igreja está pregando sobre os males das drogas, do cigarro, do álcool e dos relacionamentos sexuais ilícitos. Você precisa ter cuidado com o que você está fazendo com o seu corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. E Deus estava falando sério sobre isso. Dentro do ensino bíblico, a atividade sexual fora do casamento é considerada pecado. É a palavra de Deus que condena isso. Pois quando alguém se compromete com Deus e está seguindo a Jesus, ele é um templo de Deus. Mas vamos continuar aqui no tema do templo. Em 2 Coríntios, capítulo 6, 16, nós lemos assim: e que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo. Como ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui nesse texto, a Bíblia não está falando sobre o crente individualmente, ele está falando sobre a igreja, a comunidade local. Quando o povo de Deus se reúne, Deus está no meio deles. Lá no livro de Mateus, nós vemos quando Jesus estava dizendo aos seus apóstolos como é que eles deveriam resolver conflitos e divergências entre os crentes. É óbvio que entre os crentes também existem discordâncias. Os crentes discordam sobre as coisas. Não sei se você já tinha percebido isso. Isso acontece desde o início da história. É sempre assim. E Jesus termina esse ensino todo em Mateus 18, 20, dizendo: pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Esse texto não está falando especificamente sobre igreja. Está falando sobre o conceito de que Deus está presente. Mas o princípio está lá. Onde quer que o povo de Deus esteja reunido, Deus está presente. Ele está presente no seu templo, a família da igreja. Muitas vezes você ouve que a igreja não é o prédio. Não tem a ver com a sua localidade. E isso é verdade. O que nós temos aqui não é a igreja. Por isso, você não vai à igreja. Você é a igreja. Nós somos a igreja. A igreja são as pessoas e não o lugar. A igreja não são
eles. A igreja somos nós. Esse daqui é o prédio, o auditório, onde a igreja se reúne, se encontra. A presença de Deus está aqui quando nós estamos aqui. Deus não fica aqui esperando a gente chegar todo domingo de manhã. Hoje eu vou encontrar Deus lá. Não, Deus está conosco. Então, sempre que os crentes se reúnem, em qualquer lugar, Deus está presente. Vamos continuar. Em 1 Coríntios 3,16, que é o nosso texto, nós lemos assim: vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Para mim, essa é uma das mais maravilhosas figuras apresentadas na Bíblia, que apresenta, que mostra, descreve o nosso relacionamento com Deus. Nós somos os templos de Deus ambulantes. Semana passada nós vimos que nós somos o corpo de Cristo. Cristo se manifesta ao mundo através de nós. Nós somos a mão, as mãos, os pés de Cristo, aqui. E hoje nós estamos vendo que nós somos o templo do Espírito, aqui. O cristianismo, a vida cristã, não acontece apenas na igreja, como muitas pessoas pensam. Vida cristã é onde quer que os cristãos estejam. Por onde eles estejam, eles são sempre o templo de Deus. Nós não somos cristãos somente no domingo. Nós somos cristãos todos os dias, todo o tempo, aonde estivermos. Algumas pessoas tentam ser santas somente na Semana Santa. É o tempo, né? Ou em algum feriado especial. E vivem longe de Deus todo o resto do ano. Este não é o cristianismo que nós aprendemos na Bíblia. Isso não é vida cristã. A verdadeira santidade é estilo de vida. É o modus vivendi, é a maneira como nós somos. Em outras palavras, é assim que o discípulo de Jesus vive todos os dias. E se nós acrescentarmos a isso 1 Pedro 2,5, nós lemos assim: e vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Nós descobrimos então que nós não somos só o templo do Espírito como crentes individuais. Não somos o templo do Deus vivo como uma igreja local somente, mas aqui nós aprendemos que nós somos o templo espiritual em construção, onde o mundo vai encontrar a presença de Deus. Então vamos voltar para o nosso texto de hoje, em 1 Coríntios 3, eu quero ler os versos 9 a 16. Acompanhe comigo 1 Coríntios 3, a partir do verso 9. Nós lemos assim: pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente. E agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isso é, Jesus Cristo. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo,
mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Aqui, o texto está usando para nós a figura do edifício em construção para estabelecer a igreja que está sendo edificada sobre um único fundamento inabalável, a cruz de Jesus. Não pode haver um prédio sem fundação. Qualquer edifício sem fundação, ele tem a grande possibilidade de ruir. E não pode haver outro fundamento para a igreja, além de Jesus Cristo. Mas mesmo sobre o fundamento de Jesus, existe mais para ser construído. Nós somos individual e coletivamente um trabalho em andamento. Eu já falei que a gente devia andar com um cartaz em obras. Desculpe o transtorno. É como algo que ainda está sendo feito. E como uma obra em andamento, nós não estamos completos. Nós ainda não chegamos lá. Agora, isso não é o mesmo que dizer que nós somos deficientes, que nos falta alguma coisa. Porque o Espírito de Deus nos deu tudo aquilo que nós precisamos, todos os materiais que nós carecemos para completar o trabalho. Mas significa dizer que nós ainda temos áreas inacabadas, nós temos áreas expostas, áreas que ainda são fracas, até mesmo algumas áreas feias. Mas há uma certeza de que ao longo do tempo, a nossa fé e a nossa família de fé vão assumir a forma, a beleza e a função que Deus planejou para ela, para nós, igreja. Agora, nós temos que entender que se há mais para construir, então existem construtores na igreja. A Bíblia nos diz que aqueles que estão trabalhando na e sobre a igreja, principalmente aqueles que estão realizando a obra de Deus, estão continuando a construção, a edificação. Nós somos essas pessoas. Nós estamos construindo o edifício de Deus, porque somos o templo do Espírito. Existem algumas implicações aqui que precisam ficar bastante claras para nós. A primeira delas é que todos estão construindo. Todos nós estamos envolvidos na obra. Isso aqui é uma zona de construção. É um grande local de obras. E se você está em Cristo, você tem um capacete e um trabalho a fazer. Tenha certeza disso. Você tem que saber que, como membro da Igreja de Deus, você é um colega de trabalho. É um peão de obra. É um construtor. Você não é simplesmente um ouvinte. Uma segunda implicação que a gente tem que entender deste processo de construção do templo, do edifício final, é que todos são chamados para contribuir com algo para a obra, desempenhando a sua parte única, particular, o seu espaço no projeto de construção. A igreja está cheia de diferentes tipos de construtores. Professores, pregadores, artistas, um monte deles. Todos cooperando para construir sobre o único alicerce. Mas existem aqueles que não estão trabalhando. De alguma maneira.
Então o que nós temos que entender é que alguma coisa, de alguma maneira, não está sendo feita. Você já tinha pensado que você tem um papel a desempenhar nesta obra? Uma terceira implicação, e talvez mais importante, é que há um jeito certo, do jeito que está escrito aqui, existe um jeito certo e um jeito errado de trabalhar. Tem aqueles que não sabem interpretar ou não interpretam corretamente as instruções, os projetos. Então eles constroem fora da norma, eles fazem construção ruim, eles cortam os cantos, fazem as paredes fora do prumo. E tem até aqueles que dormem no trabalho. Essa é aquela hora que você cutuca a pessoa do lado. A Bíblia é clara, parafraseando alguém da televisão. Existe uma maneira certa de construir e uma maneira de não construir. É uma questão de mão de obra eficiente e material de qualidade. Você já pensou que você pode ficar muito bom na coisa errada? Um dia Jesus, o inspetor de obras, vai passar com um lança-chamas purificador e testar a nossa construção. E quando esse fogo vier, e tem gente aí cantando e pedindo fogo, só existem duas possibilidades. Bom trabalho sobrevive. E isso é igual a recompensa. Trabalho ruim queima. E isso é igual a prejuízo. Grande prejuízo. É o que o texto nos diz. E esse é o trabalho dos crentes na construção da igreja. Materiais ruins ou mão de obra fraca não ameaçam a perda da salvação. O texto é claro. Ele diz para nós, vão ser salvos como que pelo fogo. Sabe alguém que é resgatado nos incêndios daqueles filmes de televisão que a gente vê? Sai queimado. Mas uma recompensa futura, que eu não sei explicar, vai ser perdida. Como é que isso vai acontecer? A Bíblia não nos diz. Mas existe algo que nós vamos perder se não estivermos construindo adequadamente. Quando Jesus voltar para julgar o seu inimigo pela rebelião, ele também julgará a obra do seu povo. E aí, nesse dia, as motivações, os esforços, a espiritualidade dos crentes vai ser revelada pelo que é. E muito dos que muitos fazem, ou têm a pretensão de fazer, vai ser provado ser apenas humano. E não vai contribuir em nada para o reino. A minha pergunta para você é: como é que isso faz você se sentir? O que isso tem a ver com você? A pergunta que vem em seguida é: o que é que nós estamos construindo então? Se nós somos os construtores, o edifício está em obra, que edifício é esse? O verso 16 começa com uma declaração, ou com uma pergunta bastante importante. Vocês não entendem? Em algumas versões está assim: mas vocês não sabem? Vocês perderam a memória? A afirmação em si nos mostra que isso é óbvio. Mas às vezes o óbvio passa despercebido. Principalmente para aqueles que deveriam ser sábios, mas que ainda não têm certeza da sua fé. Sobre o fundamento de Cristo, Deus está construindo a sua igreja.
E Deus não pretende apenas que isso seja um projeto comunitário, Ele também pretende que a sua igreja seja construída com um propósito, o seu propósito. Deus não está construindo a gente como um galpão utilitário para ação social. Deus não está construindo a igreja como um clube de membros legais, ou como um depósito para armazenar as tradições e a história, ou como uma loja para vender artigos gospel, ou como um restaurante, onde você pode fazer o seu pedido do jeito que você quiser. Deus não está nos construindo como algo que vai competir com o mundo, com as coisas que o mundo oferece. Nós não somos feitos para tão pouco. Nós estamos sendo construídos como o templo de Deus. Você já pensou nisso? Nós somos projetados para ser uma família, um povo que adora e dá honra a Deus. É para isso que nós estamos aqui. O Templo de Jerusalém era um edifício no centro da identidade de Israel. Ele foi construído pelo rei Salomão e era um santuário sagrado, como nenhum outro, tanto no seu luxo quanto na sua importância. Ele foi projetado para ser mais do que um edifício. Entre outras coisas, ele foi chamado a Casa de Deus, porque ele abrigava a Arca da Aliança, que era a marca da presença de Deus. No Antigo Testamento, Deus tinha um templo para o seu povo. Mas no Novo Testamento, ele tem o seu povo como um templo. Existem várias comparações entre a igreja como templo do Espírito e o templo de Jerusalém. E eu quero fazer essas comparações para que você entenda o que é que Deus está construindo em nós. Exatamente como o templo, a igreja está sendo edificada como um lugar onde o Espírito de Deus habita com e dentro dos homens, onde a presença de Deus é manifestada. Muitas vezes nós medimos se um lugar é cheio do Espírito pela nossa resposta emocional. Hoje eu fiquei arrepiado no culto. Hoje a coisa foi boa. Né? Eu vou dizer para você que você pode sentir formigamento e lágrimas em qualquer lugar, inclusive no show do Roberto Carlos. Faz parte. Aí a gente chora. Nós queremos ser um povo que experimenta a presença de Deus e o poder do Espírito Santo de uma forma que não é possível em outro ambiente. O Espírito de Deus está na sua igreja. E Deus nos edifica quando nós experimentamos o Espírito de Deus em comunidade. Uma experiência que é extraordinariamente bela e transformadora. Mas também como o templo, a igreja é onde o povo de Deus se reúne para adorar a Deus. O templo antigo era o lugar onde as pessoas louvavam a Deus com cânticos, liam a palavra de Deus, faziam sacrifícios pelos seus pecados, davam ofertas para o Senhor. Nós não estamos sendo construídos para termos mais experiências místicas, mas Deus está nos construindo como um povo adorador, como um povo que honra o seu nome. E isso significa muito mais do que simplesmente cumprir rotinas religiosas. À medida que Deus nos edifica, nós começamos a adorar a Deus através de mais e mais aspectos da nossa própria vida. As atitudes, o serviço,
o tempo, o dinheiro, o trabalho, a paternidade, a sexualidade, todas as áreas da nossa vida passam a ser dedicadas à adoração a Deus. Mas assim como o templo, a igreja é também construída para mostrar a sabedoria e o poder de Deus para o mundo. O povo de Deus deve oferecer uma imagem viva do reino de Deus aqui na terra. O reino vai ser visto aqui. O reino vai ser visto aqui, em nós. Deus não está nos construindo como uma cópia, uma reprodução cristianizada do mundo, uma versão cristã do que acontece lá fora. Ele está construindo o seu reino radicalmente diferente do mundo, aqui na terra. Nós não oferecemos ao mundo uma vida melhor, um Adão 2.0. Não. Nós estamos oferecendo ao mundo um segundo e completamente novo Adão, Jesus Cristo. Você sabia, então, que nós somos o templo do Espírito construído por Deus, em Deus e para Deus? Pela ação do Espírito, isso é quem nós somos e quem Deus está nos fazendo ser cada vez mais. Então, tudo nas nossas vidas, as nossas atitudes, as nossas percepções, as nossas decisões, precisam ser transformadas cada vez mais por essa consciência de Deus em nós. Então nós precisamos parar de fazer perguntas centradas em mim. Isso me faz parecer ou me sentir espiritual? Isso aqui me faz ser mais feliz? Isso me traz vitória ou prosperidade? Isso que você está dizendo aí satisfaz o meu desejo? Em vez disso, sabendo quem nós somos e naquilo que Deus está nos transformando, nós vamos começar a fazer perguntas centradas em Deus. Eu estou me aproximando mais de Deus, na sua presença, onde eu posso conhecê-lo mais, onde eu posso depender mais dele. O que nós fazemos honra a Deus, mesmo que traga menos conforto e facilidade para mim. Isso que nós fazemos dá testemunho de Deus para o mundo, faz maior o seu nome, mesmo que faça menor o meu. Eu quero dizer para você que nunca é tarde para começar a construir, porque Deus nunca para. Como nós lemos em Filipenses 1:6, eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. A igreja de hoje precisa ser vital, precisa ser importante, precisa ser relevante para atender às necessidades das pessoas e fazer a diferença no mundo. E não simplesmente para atender às nossas carências. O escritor Calvin Miller diz que Deus sempre desejou que a sua igreja fosse um centro de mobilização, onde as pessoas adquirissem o equipamento certo para promover o reino em um mundo hostil. Para a igreja prosperar e atingir o seu verdadeiro propósito, o Espírito Santo precisa construir o seu templo em nós, em pelo menos 4 áreas.
Isso tem a ver com a sua vida. A primeira delas é que a igreja deve permitir que o Espírito inicie algo novo, ou pare qualquer programa que a igreja esteja seguindo. Eu realmente acredito que muitas igrejas hoje estão estagnadas, estão paradas, porque elas estão fazendo a mesma coisa, da mesma forma, há décadas. Confortavelmente. E a ação vivificadora do Espírito Santo ficou lá fora. E isso acontece com as nossas próprias vidas, com a minha vida e com a sua. Nós fazemos a mesma coisa rotineiramente. Em vez de perguntar para o Espírito, pedir para Ele conduzir a nossa vida a lugares mais altos. E nós nos contentamos com isso, com a comodidade. Se existe um poder extraordinário do Espírito Santo, que a Bíblia nos mostra, que foi dado a nós pela graça de Deus, então nós precisamos nos revestir dele todos os dias. E pela graça, e pelo poder, sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. A igreja também precisa permanecer livre para buscar qualquer forma de adoração centrada em Cristo. Na verdade, nós vivemos num mundo cheio de guerras de adoração. Quando nós ouvimos pessoas brigando sobre estilos, que tipo de adoração elas gostam ou não, nós precisamos fazer uma pergunta. Será que essa luta foi o que Deus realmente desejou? E a resposta é sempre não. De muitas maneiras, a igreja se tornou um centro de entretenimento, em vez de um ambiente de adoração, de oração e de busca pelo Espírito Santo nas nossas vidas. É simples. Pensa na sua resposta ao culto. Quando você sai daqui, o que acontece? Foi bom? Não foi bom? Passou do tempo? Não passou do tempo? Aliás, não olhe no relógio agora, nós vamos passar do tempo. Se uma pessoa gosta de um estilo de sermão ou de um estilo de música, isso não tem nada a ver com a maneira como Deus se sente. Nada. Agora, lembre-se, quando a gente discute e discorda sobre estilos ou questão de adoração, isso também não tem nada a ver com salvação. Um escritor disse que o evangelho nunca teria sido aceito na África até que pudesse ser tocado e dançado no ritmo africano. É verdade? Mas será que aquele estilo de adoração seria aceito no sul do Brasil hoje? Provavelmente não. Uma vez ou outra. Mas não importa para Deus tanto como nós adoramos. Mas importa se nós trazemos honra e glória para Ele através da nossa adoração. Então, para de ficar fazendo comparação. Coloque o seu coração na adoração. E uma terceira coisa é que a igreja deve ir além da promoção da tolerância, para começar a promover a aceitação. Quer saber? O Espírito Santo prospera e age no meio destas comunidades. Nós devemos começar a aceitar as pessoas por quem elas são. Deixa eu perguntar, baseado no que você julga as pessoas? Que tipo de critérios nós estabelecemos para dizer se uma pessoa serve ou não serve para ser meu irmão? Para que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas, eu acredito que nós precisamos nos tornar mais receptivos às pessoas como elas são. Porque senão nós vamos estar limitando a
atuação e o poder do Espírito que está disponível para nós. Pensa nisso. Nós toleramos ou aceitamos as pessoas? E existe uma grande diferença entre tolerância e aceitação. Tolerância normalmente vem de alguém que está numa posição superior para alguém que está numa posição inferior. Eu tolero os erros daquela criança. Aceitação tem a ver com pares que reconhecem que são falhos da mesma maneira e que precisam da mesma solução. Jesus Cristo. Assim como existe uma grande diferença entre amor e aprovação. Nós podemos amar as pessoas sem aprovar o que elas fazem. E nós precisamos aprender a fazer isso. E uma quarta implicação, e a última, é que a igreja deve acreditar que Deus ama todos os indivíduos da mesma forma. Se nós pudermos olhar as pessoas da perspectiva de Deus, nós provavelmente vamos mudar a nossa maneira de ver as pessoas. Talvez você conheça a história de quando um soldado alemão e um soldado francês caíram na mesma trincheira durante a Primeira Guerra Mundial. Esses dois inimigos estavam lá na mesma trincheira, feridos e morrendo. Então, eles se olham com um novo tipo de perspectiva, um novo tipo de abertura, que diz, nós não somos tão diferentes assim. Esses dois inimigos, que apenas alguns momentos antes estavam tentando se matar, eles descobrem nos seus últimos instantes de vida o quanto eles eram parecidos. Cada um deles tira então a sua carteira do bolso e começa a mostrar para o outro as fotos da família, que viviam em dois lugares tão distantes e diferentes. Esses dois inimigos tinham o mesmo tipo de necessidades e de amores básicos, como também nutriam os mesmos valores. Eu acredito que nós somos abençoados e recebemos poder do Espírito Santo quando nós podemos olhar os rostos dos nossos inimigos e encontrar semelhanças. O poder do Espírito Santo pode transformar vidas. O poder do Espírito Santo pode transformar igrejas. O poder do Espírito Santo pode mudar o mundo. Uma pessoa de cada vez. E nós somos o templo desse Espírito. Construído por Deus, em Deus e para Deus. Pai querido, nós cantamos há pouco tempo atrás, usa. Usa como um farol, usa como ponte, usa. Que nós sejamos o templo do Espírito, expressando e mostrando para o mundo quem é o Senhor. Que nós deixemos de lado, deixemos para trás as pequenas discussões que não constroem, que não edificam, e sejamos igreja com I maiúsculo, do jeito que o Senhor mesmo desejou para nós. É o que pedimos agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vá em paz. Hoje à noite tem culto às 19 horas. Seja igreja.